Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Automação Industrial 2. E nessa aula nós vamos estar comentando um pouquinho a mais da linguagem ladder, tá? Em particular, nós vamos falar um pouquinho sobre o CLP da VEG, o CLIC 02, que nós vamos estar utilizando nas aulas subsequentes. Então vamos lá. Nossa última aula eu mostrei para vocês como é que a gente faz para utilizar os identificadores I e Q, né, nos programinhas básicos em linguagem ladder, tá? Particularmente no CLP da VEG, o CLIC 02, ok? Mas eu vou mostrar para vocês mais para frente que existem outros tipos de identificadores com funções diferentes, conforme eu estou mostrando para vocês nessa tabela aí abaixo, tá? Então, ó, entrada digital no CLP da CLIC 02 vai ser indicado pela letrinha I. Saída digital vai ser indicado pela letrinha Q, tá? Se nós quisermos fazer uma entrada via teclado, eu vou estar mostrando para vocês o CLP mais para frente, tá? Que ele tem 4 botões que você pode utilizar. Você vai fazer o uso do identificador Z, tá? Se você tiver uma entrada digital de expansão, ou seja, se você comprar um módulo que adiciona entradas ao seu CLP, para você acessar essas entradas, você vai ter que utilizar a letrinha X, tá? A mesma coisa com as saídas digitais de expansão. Se você adicionar novas saídas, você vai utilizar o símbolo Y, tá? Depois nós temos os marcadores auxiliares, ou também chamados de memórias auxiliares, tá? Que são memórias de uso geral que vão auxiliar a gente para elaborar algumas lógicas um pouquinho mais complexas. No CLP da CLIC 02 nós vamos utilizar as letrinhas M e N para esse carinho, tá? Nós temos também os temporizadores, identificados pela letrinha T, os contadores através da letra C, tá? O RTC, que é um contador em tempo real, que é identificado pela letra R, e o comparador, que é identificado pela letrinha G, tá? Aqui na frente, na última coluna, eu mostro para vocês também a quantidade que nós temos de cada um desses identificadores, tá? Logicamente que a contagem está em hexadecimal. Quem quiser treinar, né, para lembrar aí como é que faz para calcular, tá? Fique à vontade. Aqui estão as respostas, vocês podem parar o vídeo para olhar depois, ok? Então vamos lá. A primeira parte que eu quero mostrar para vocês são as entradas via teclado, tá? No CLP da CLIC 02 existem 4 entradas digitais do tipo Z, ok? Que são esses botãozinhos, tá? O Z01, Z02, Z03 e Z04, que ficam bem na cara do CLP, tá? E para você utilizar essas entradas de teclado no seu programa, você tem que habilitar esse config Z, que pode ser feito tanto dentro do software quanto através da própria interface do CLP, que eu vou estar mostrando para vocês mais adiante, tá? Aí vocês conseguem então acessar essas variáveis, o Z, 1, 2, 3 e 4, beleza? Vamos ao segundo tipo, que são os marcadores auxiliares, ou também chamados de memórias auxiliares ou relés auxiliares, tá? O que são esses caras? Eles são memórias, ok? Que vocês conseguem acionar e desacionar através do programa. Só que eles não têm nenhum efeito físico, ok? Uma vez que você aciona uma memória, ela não altera nenhuma saída e não altera nenhum comportamento de nenhum dispositivo da sua fábrica, tá? Ela existe apenas dentro da memória do CLP. Você pode utilizar uma memória também para armazenar, por exemplo, partida da fábrica. Você apertou um botão e você quer armazenar em algum local dentro do seu CLP que essa fábrica ela partiu. Então você armazena dentro de uma memória auxiliar, tá? Essa memória não tem nenhum efeito externo, ela só armazena no software que a fábrica partiu, ok? No CLP da CLIC 02 nós podemos utilizar as letrinhas M e N, e nós temos 63 de cada, tá? 63 M's e 63 N's. E esses marcadores auxiliares eles podem ser utilizados tanto como entradas digitais, né? Você pode referenciar eles no código como sendo um contato, ou também como uma bobina, beleza? Como uma bolinha lá no final, na última coluna. Nesses próximos slides eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá? Para mostrar como é que funciona a dinâmica desses marcadores auxiliares. Então vamos lá. Nesse código que a gente tem aqui abaixo, eu tenho uma entrada I2, que está associado à bobina, tá? Da memória auxiliar M01. Logo abaixo, eu fiz um contato dessa mesma M01 e eu estou acionando as saídas Q02 e Q03. Como é que isso aqui vai funcionar, né? Se o meu I02 ele não estiver sendo acionado, por exemplo, ele pode ser um botão ou pode ser um sensor. Se esse sensor ou se esse botão não estiver sendo acionado, esse contatinho aqui ele vai permanecer aberto, M01 vai permanecer
desligado e esse contatinho de M01 aqui embaixo também continuará no estado aberto, beleza? Mas digamos que o I02, que é um botão, por exemplo, ele foi apertado, tá? Ele apertou, eu fechei isso aqui, tá? A energia passou e eu ativei M01. Assim que eu ativar M01, todos os contatos que eu tiver de M01 no código, eles trocarão de estado. Então, esse contato aqui que está aberto, ele vai fechar, permitindo então a passagem de energia para as saídas Q02 e Q03. Então é assim que funciona, ok? É como se a gente tivesse uma bobina e os contatos associados a essa bobina, como se fosse um relé, na verdade. Vamos a mais uma aplicação das memórias auxiliares utilizando o CLP da Click02, tá? Conforme vocês vão ver, quando vocês forem utilizar o software, a gente consegue colocar apenas 3 contatos em série naquele software. Ele é limitado a 3 contatos no máximo. A gente tem 3 colunas para a gente poder trabalhar a nossa lógica, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma lógica grande, como por exemplo essa Q01 que eu estou mostrando aqui para vocês. Como é que eu faço para escrever uma lógica tão grande que rege essa Q01, sendo que eu estou limitado a 3 colunas para poder trabalhar dentro do software da VEG, tá? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar 2 memórias, eu vou chamar isso aqui, ó, essa primeira parcela de M01 e a segunda parcela de M02, de tal forma que o meu Q01 ele vai ser igual a isso, tá? Então, vou pegar tudo aqui dentro, ó, I01 vezes I02 vezes I01 mais I02 e vou ativar essa memória M01. E vou pegar I01 vezes I03 vezes I02 mais I03 e vou ativar a memória M02, tá? Basicamente, eu estou falando que um é igual ao outro. Se eu fizer isso, é a mesma coisa eu fazer isso aqui, ok? Eu vou ter que Q01 é igual a tudo que está lá dentro, né, que é M01 barrado, mais tudo que está aqui na frente, que é M02. Beleza? Se nós fizermos isso dentro do software, vai ficar uma coisa desse sentido aqui. Ok? Então vamos lá. Ó, eu tenho I01 em série com I02, em série com I02 em paralelo com I01, I01, I02. Beleza? Ativei minha memória M01. Para a segunda parte nós temos I01 em série com I03, I01 em série com I03, em série com I2 em paralelo com I3, em série com I2 em paralelo com I3. Isso aqui é o meu M2. E para eu obter o resultado final, né, basta eu pegar M01 barrado em paralelo com M02. Então eu pego M01 normalmente fechado, né, que a gente utiliza para fazer o barrado, e coloco em paralelo com o M02. Dessa forma, então, eu consigo construir a lógica que aciona a minha Q01. Vamos a mais um exemplo de utilização das memórias auxiliares. Digamos que a gente queira construir essa expressão aqui, ó. Conforme vocês já podem ver aqui, ó, tem 4 contatos em série. E a gente sabe que o Click02 não consegue fazer 4 contatos em série. Então, para isso, a gente tem que utilizar a memória auxiliar, né, para criar parcelas. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou chamar I01 vezes I02 vezes I03 de M01. E vou, então, construir a minha lógica. De tal forma que a gente vai ter o quê? Q01 vai ser igual a I05 mais, né? Isso aqui tudo é M01 vezes 04. Se a gente for transformar isso em ladder, a gente vai obter exatamente isso aqui, ó. Então, eu pego I01 em série com I02 e série com I03. E ativei minha memória M01. Tá? O que está aqui dentro dos colchetes vai ser M01 em série com I04. M01 em série com I04. Em paralelo com I05. Em paralelo com I05. E isso tudo acionando a minha saída Q01. Beleza? É importante ressaltar que esses marcadores que eu mostrei para vocês, tá, que a gente utilizou nesses exemplos, são marcadores comuns. Tá? Eles perdem a informação do estado que eles estão assim que você desliga o CLP. Então, digamos que a gente não queira que essa informação seja perdida. Tá? Como é que a gente faz isso? Né? Existem alguns marcadores que são retentivos. Okay? Você consegue configurá-los para que eles mantenham a informação mesmo que o CLP seja desligado. Tá? No caso, somente os marcadores do tipo M podem ser configurados para serem retentivos. Os marcadores N não têm
essa opção, tá? E para você ativar essa opção, basta você vir dentro do software e checar essa caixinha aqui, ó. Essa propriedade ela vai ser bastante útil em processos em que você tem que continuar, tá, a operação mesmo após uma falha de energia. Então, a energia da fábrica caiu e a hora que ela voltar, ela tem que continuar onde ela estava. Tá? Mas são esse tipo de situações que requerem essa capacidade retentiva das memórias. E, além disso, nós temos algumas memórias que possuem funções especiais, tá? Como, por exemplo, essa M31. Ela emite um pulso durante o primeiro ciclo de scan do CLP. Então, ela emite um pulso para indicar que o CLP iniciou o processo. Essa M32 é um oscilador de 1 segundo. Então, ela fica meio segundo ligada, meio segundo desligada, e assim sucessivamente, né? A M53 é um marcador verão-inverno, né? Então, no verão, essa memória ela fica ligada, e no inverno ela fica desligada. Você pode ter algum equipamento que funcione de acordo com a estação do ano, tá? Um ar-condicionado, alguma coisa nesse sentido aí. A M34 é um marcador AT01, tá? Isso aí tem a ver com questões de erro, tá, pessoal? Esses M34, M35, 36, 37. Esses aqui são reservados e esses aqui tem a ver com a questão de comunicação, tá? Utilizado aí pela rede Modbus. E o próximo assunto que eu quero mostrar para vocês é a função de memorização. Ela não é tanto um identificador quanto ela é uma função das bobinas dentro do CLP Click 02. Tá? Ela é uma forma de você acionar as bobinas dentro desse CLP. Beleza? Diferentemente do acionamento regular, né, comum que a gente faz das bobinas dentro do CLP, em que a gente tem que manter o caminho para a corrente elétrica virtual, na função set, basta você dar um pulso, tá, na bobina que está configurada com ela, que é mostrado por essa setinha para cima aqui. Uma vez que você dá o pulso em uma bobina que tem a função set, essa bobina ela permanece ligada até algum comando resetar essa bobina. Beleza? Então aqui, ó, estou mostrando para vocês aqui embaixo o gráfico do tempo, tá? No caso aqui eu tenho I1 e Q1. Ó, I1 está desligado, 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 desligado. Eu liguei I1, depois eu desliguei I1. Olha o que acontece com a saída Q1. Ela liga junto com o I1, né, e permanece ligada, apesar de I1 não estar acionado mais e esse contatinho aqui estiver normalmente aberto. Ok? E o contrário da função set é a função reset. Ok? Para a gente configurar o reset, né, você vai colocar no software da Click 02 essa setinha para baixo. E a função desse reset é exatamente o contrário da função set. Se você tem uma Q1 que ela está ligada, assim que você emite um pulso acionando a bobina de reset, você desaciona a sua saída. Ok? E para a gente poder utilizar as funções set reset no Click 02, tá? Dentro do software, basta vocês escolherem essas opções aqui, ó, tá? Set e reset. Quando você for criar as bobinas, pode ser do tipo Q, pode ser do tipo M, tá? Existem várias bobinas aí que aceitam essa configuração. E para ilustrar para vocês, eu trouxe um probleminha simples aqui, né? No caso, nós temos, ao pressionar um botão de pulso, uma lâmpada deverá ficar acesa até que um segundo botão de pulso seja pressionado. Um terceiro botão, neste caso com trava, deverá ser utilizado para dar a partida em um motor que é uma lâmpada. No caso, eu quero resolver apenas o problema da primeira parte, em que a gente quer acionar uma lâmpada através de um botão e desligar com o outro. Utilizando o set reset, a gente obtém essa solução. Tá? Então, eu associo, por exemplo, um botão I1 ao set da minha lâmpada e associo um segundo botão I2 ao reset da minha lâmpada. Então, sempre quando eu apertar esse cara, eu ligo. Sempre quando eu apertar esse cara, eu desligo a lâmpada. E no caso do set reset, eles têm uma dinâmica que é um pouquinho diferente das bobinas normais. Tá? Enquanto as bobinas normais, você pode referenciar elas apenas uma vez no código, o set reset você pode referenciar eles várias vezes. E além disso, você tem a questão de prioridades. Tá? O último comando que você deu no seu código, que é o último de baixo, tá? É o que vale mais. Então, por exemplo, se eu tiver I1 e I2 acionados, tá? Ó, I1 está dando comando para eu setar Q01. E I2 está dando comando para eu resetar
o Q1, ok? Como o I2 aconteceu depois, ele tem prioridade sobre esse comando do set. Então, a minha saída Q1 ela vai ficar resetada, porque esse comando foi executado por último, beleza? Que é de cima para baixo. Já com relação ao Q2, eu estou utilizando aqui, por exemplo, I2 para tanto setar quanto resetar o Q02, tá? Mas qual que aconteceu por último? Foi o de baixo, né? Então, no caso aqui, o meu Q2 ele vai ficar setado ao final desse código, beleza? Então vamos usar mais um exemplo para mostrar para vocês a dinâmica do set reset. Digamos que a gente queira fazer diversas operações utilizando apenas um botão, tá? Então nós queremos aí, ó, nós vamos colocar a peça na nossa máquina, que é uma prensa, ok? Eu vou apertar um botão, a peça vai ser fixada, depois ela vai ser prensada, depois ela vai ser retirada pelo meu operador, ok? Então vamos lá, coloquei a peça, apertei o meu botão I01, tá? Através do 01 eu seto a minha saída Q1. Uma vez que Q1 é setado, né, é acionado, esse contatinho aqui de baixo ele vai fechar, permitindo a passagem de energia para esse identificador T01, que é um temporizador. Eu vou mostrar para vocês mais adiante no nosso curso esses caras aqui também, tá? No caso, esse temporizador aqui ele faz você esperar um segundo para depois fechar esse contato. Então, ó, acionei o Q01, fixei a peça. Ativei o meu temporizador, esperei um segundo e ativei esse contatinho aqui, que faz o Q02 ser setado, né? Ou seja, ele faz o processo de prensagem. Uma vez que a prensagem ela é ativada, esse contatinho aqui fecha, né? Eu ativo um segundo temporizador, que faz eu esperar mais um segundo. Depois que esse um segundo ele passa, esse contato fecha e você reseta ambos Q01 e Q02 e o processo se reinicia. Beleza? A próxima funçãozinha que eu quero tratar com vocês chama-se detecção de borda, tá? Vocês podem me perguntar, mas o que é isso? Detecção de borda ela acontece toda vez que uma variável ela transaciona entre um estado e outro, seja de 0 para 1 ou de 1 para 0. E existem várias aplicações que utilizam detecção de borda para os seus acionamentos. Eu trouxe aqui para nós trabalharmos um exemplo, que é o exemplo do portão eletrônico, tá? Em que a gente tem um único botão exercendo a função de abrir, de fechar, de parar e de reverter. Okay? Agora vamos imaginar se o portão eletrônico, se o comando do portão eletrônico funcionasse a partir do apertar normal do botão. Você apertou o portão está fechado. Ele começa a abrir. Ele vai enxergar que o botão continua apertado e ele vai parar. Ele vai enxergar novamente que o botão continua apertado e ele vai começar a fechar. E assim ele vai ficar num ciclo maluco. Isso vai acontecer no portão eletrônico porque o sistema do portão ele vai ler o botão com uma velocidade muito maior, né, do que você consegue apertar e soltar. Então, em um mesmo apertar, ele pode interpretar vários comandos sendo solicitados, né, um em sequência do outro, ok? Porque não é interessante no portão eletrônico a gente trabalhar com o acionamento, e sim com as variações de estados desse botão. Então, toda vez que o botão sair de 0 para 1, que significa que a pessoa apertou o botão, eu vou executar um comando, ok? E para poder executar o próximo comando, a pessoa necessariamente tem que soltar o botão e apertar de novo, para que a variável ela mude, né, novamente de 0 para 1. Existem dois tipos de detecção de borda, que é a borda de subida e a borda de descida, né? Como o próprio nome já diz, a borda de subida detecta quando eu saio de nível lógico baixo para nível lógico alto, e a borda de descida detecta quando eu saio de nível lógico alto para nível lógico baixo, tá? Que eu falei para vocês anteriormente, né, que sai de 0 para 1, de 1 para 0, mas também pode ser nível lógico em tensão, de 0 para 5, de 5 para 0, de 0 para 10, de 10 para 0 e assim sucessivamente. Beleza? É importante ressaltar que a detecção de borda ela requer um pouquinho mais de experiência, digamos assim, do programador para ele poder entender a dinâmica desse cara. Tá? Mas uma vez que você pega o jeito de utilizar isso aqui, ela é uma ferramenta bastante poderosa. No Click 02, para a gente utilizar a detecção de borda, basta a gente colocar a letrinha D, ok? No caso, isso aqui seria uma detecção de borda de subida, tá? Então, assim que o meu I01 ele sair de 0 e ir para 1, a energia que vai chegar aqui
ela vai deixar passar apenas um pulso, tá? E esse pulso marca o instante de tempo em que houve a mudança da lógica de 0 para 1. E o D permite que a saída Q01 fique acionada por apenas um ciclo de varredura do CLP, ou um ciclo de scan, beleza? Ele deixa passar apenas um pulso, que dura aí alguns milissegundos, que é o tempo de processamento do programa do CLP, beleza? Independentemente se o botão ele é solto depois que passa esse tempo. Reparem aqui, ó, apertei 01, né? E mantive ele apertado. O que aconteceu? O D deixou passar apenas um pulso, que acontece exatamente no instante, né, que 01 saiu de 0 para 1, né? E o meu Q01 ficou ativado também por apenas esse pulso, por apenas a duração desse pulso, tá? Para que eu acione o meu Q01 de novo, eu preciso necessariamente desligar o 01 e ligar de novo. Aí eu vou ter outro pulso na saída do meu Q01. Agora a borda de descida no clique 02 ela é feita utilizando essa letrinha, o Dzinho minúsculo, tá? A ideia é basicamente a mesma, só que agora você vai gerar esse mesmo pulso, que foi explicado antes, quando a sua variável, no caso aqui 01, ela mudar de 1 para 0. Então, ó, nesse instante que ocorreu a mudança de 1 para 0, o Dzinho deixou passar um pulso, e nossa saída Q1 também ficou acionada durante esse pulso. Ok? E para nós terminarmos nossa aula de hoje, a última função que eu quero mostrar para vocês é a saída de pulso, também chamada de flip-flop, que é indicado no clique 02 por essa letrinha P dentro da bobina. Ok? Basicamente, como é que é o funcionamento do flip-flop? Toda vez que você inserir um pulso 0 depois um pulso 1 no flip-flop, a variável muda de estado. Tá? Toda vez que você apertar e soltar um botão, pode ser, por exemplo, um botão, tá aí 03, toda vez que você apertar e soltar esse cara, essa variável Q04 ela vai mudar de estado. Apertei e soltei, ela ligou. Apertei e soltei, ela desligou. É assim que funciona o flip-flop. Ele consegue simular para nós um botão com trava, como se fosse isso, tá? Você aperta e solta, a sua saída liga. Você aperta e solta, a sua saída desliga. Para você configurar o flip-flop dentro do clique 02, basta você selecionar essa opçãozinha P na hora de criar a sua bobina. Beleza? Para nós terminarmos essa nossa aula de hoje, eu vou deixar disponível alguns exercícios para vocês lá no Google Classroom. Eu quero que vocês façam e enviem. Tá? E mais uma vez, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.